rogando a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare. Vamos pedir para a Dil fazer a prece para nós, pode ser, Dil? Fechar a porta, então, para aí. Então, elevemos os nossos pensamentos, rogando sempre pelo amparo espiritual, pelos amigos que nos acompanham toda segunda-feira no estudo, pedindo a eles a força necessária, a compreensão e sempre o auxílio das nossas dúvidas, nossas incertezas e também pelas nossas dores. Tenhamos uma noite de estudos reconfortante, sempre agradecidos a Deus e principalmente a Jesus pelos ensinamentos que nos trouxe. Que assim seja. Obrigado, Dil. Passamos de imediato, então, para o nosso Prof. Marco aí, para nós começar o nosso estudo de hoje. Bom, boa noite, então, pessoal. Hoje a gente está, vamos dizer, passando daquela parte do dever, não é? E nós vamos entrar na razão. E eu até tinha comentado com a Lucy que é uma parte bem profunda, não é? Que exige conhecimentos filosóficos, não é? E eu tinha comentado assim que é bem difícil para mim me aprofundar nessa questão filosófica. Então, a Rafaela, que está nos acompanhando, ela estuda filosofia, né, Rafaela? E ela aceitou aí nos ajudar, então, nessa parte inicial, né, para a gente fazer uma pequena introdução, né, a respeito de questões relacionadas à razão, né, que é o tema dessa parte do Consolador. E assim foi uma coisa bem, vamos dizer, não digo em cima da hora, mas a Rafaela aceitou aí, ela não teve muito tempo para se preparar, não é? Hoje, acho que faz 1 hora e pouco que ela foi avisada e mesmo assim ela topou participar, não é? Então, desde já agradeço aí a participação dela, né? Obrigada. E então eu vou só começar a situar um pouco a gente no livro, não é? E fazer assim uma introduçãozinha bem rapidinha de 2 slides e depois eu vou passar a palavra para a Rafaela para ela aprofundar um pouquinho mais essa questão, certo? Então vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Ver se está tudo ok aqui, tá certo. Então, pessoal, a primeira questão aqui, né, para a gente se situar no Consolador aí, a gente terminou aquela partezinha ali do sentimento, não é? Onde foi visto questões a respeito da arte, da afeição e do dever. E agora, então, a gente começa a parte da cultura, né? E dentro da cultura vai ser subdividido em razão, intelectualismo e personalidade. Tá? Então agora são questões bem, vamos dizer, importantes aí, não é? Do conhecimento humano, que a gente tem que situar e vincular isso com o conhecimento do espiritismo, não é? Então essa é a ideia, a gente trabalhar dentro da cultura, né? Primeiramente com a razão. Só que a razão é um conceito muito amplo, não é? E a gente vai buscar lá dos primórdios, não é? A gente vai falar de razão, vai falar de Aristóteles,
de Platão, de Sócrates, mas essas escolas filosóficas, elas evoluíram muito, não é? Então, por isso que eu não me atrevo aí vamos dizer, a querer comentar ou me aprofundar nessas questões, tá? Mas para a gente começar um pouco com algumas definições bem básicas, não é? Como a gente está dentro da parte da cultura, não é? E depois da cultura com a razão, primeiramente eu queria introduzir a respeito da cultura, né? O que é cultura que a gente vai trabalhar aí no Consolador. Então eu busquei aqui o significado da palavra, não é? Que ela pode significar a ação, processo ou efeito de cultivar a terra, não é? Mas trata-se de um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente a definição genérica, não é, formulada por esse antropólogo, Edward Tylor, segundo a qual cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Não é? Então a cultura ela engloba todo esse conhecimento, não é? E ela representa, então, necessariamente todo o acervo de conhecimento e experiências morais e intelectuais adquiridos por um povo ou nação e pela humanidade. Não é? Então, é um conceito bem amplo mesmo, não é? E dentro da cultura, então, a gente vai trabalhar primeiramente com a razão, não é? Então, aqui eu também trouxe vamos dizer, uma definição de Wikipedia aqui, não é de razão, acho que não é do Wikipedia, mas é como se fosse. É onde o meu vasto conhecimento chega, não é? Mas a razão, no sentido geral, ela é a faculdade de conhecimento intelectual próprio do ser humano. É um entendimento em oposição à emoção, né? Aqui é trazido em oposição à emoção. Quer dizer, é aquilo que eu raciocino, né? Em termos de o que eu absorvo pelos meus sentidos, não é? Formulo hipóteses, comprovo e consigo repetir essa experiência, não é? Então, é a capacidade do pensamento dedutivo realizado por meio de argumentos e de abstrações. É a faculdade de raciocinar, de acender as ideias. Então, a origem da palavra, não é, de ratio, e também na palavra grega logos, significa reunir, juntar, medir, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza, de modo compreensível, né? E uma definição aí buscada para a filosofia, não é? Então, razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Não é? Puxando, então, vamos dizer, para dentro do espiritismo, não é? A gente sabe que, vamos dizer, aquele grande passo na nossa evolução, onde nós deixamos de ser um princípio inteligente, não é, que passou aí pelos vários reinos, não é, até chegar no reino hominal, o que diferencia então o homem dos demais reinos é a capacidade de raciocinar, não é? Então é a gente ter essa capacidade de observar, não é, os efeitos, propor hipóteses, não é, e propor soluções para o que a gente observa, não é, sempre dentro de vamos dizer, o nosso conhecimento humano. Então, essa parte do Consolador vão ser 6 questões relacionadas à razão. Emmanuel, ele vai vamos dizer, fazer esse paralelo bastante entre a nossa razão, não é, a nossa capacidade de raciocinar com o conhecimento que a gente tem, e questões que não estão relacionadas tanto à razão, mas mais ao nosso sentimento, à nossa emoção, à nossa fé, né, a nossa crença.
não é? E aquilo que a gente precisa de ter de equilíbrio entre questões relacionadas à nossa razão e à nossa moral, não é? Ao nosso sentimento, tá? Então, essa aqui é uma pequena introduçãozinha, não é? Do que a gente vai ver, e eu gostaria de convidar agora a Rafaela, né, para nos levar um pouco mais profundamente aí em questões relacionadas dentro da filosofia, não é? A questão da razão. Então, a filosofia, ela aborda a razão de diversas formas. Tem vários que explicam a razão. O Aristóteles é um que ele fala sobre a razão, mas o ponto que ele diz é que o nosso intelecto, ele deve passar antes pelos nossos sentidos. Então, assim, que os nossos sentidos, eles seriam perceptíveis e nos auxiliariam ao nosso intelecto para que a gente tivesse uma visão de um todo, assim, não através das nossas crenças, né? Por isso também o Aristóteles, ele põe em o ponto do autoconhecimento, né? Para conhecer quais as minhas crenças, quais são as crenças da sociedade. E o estoicismo ali que o Marco colocou o slide, o estoicismo, ele fala dos imperadores, os grandes imperadores, que foi o Marcos Aurelius, o Sêneca e o Epictetus, tem o Cícero, tem Adrianus, tem tantos imperadores romanos. Mas o que o estoicismo fala? Deus no estoicismo é a natureza, é a lógica, é a razão. Então, assim, o estoicismo, ele prega a questão do caráter. Como eles eram imperadores, eles pregam o uso da razão para a tomada de decisões, para o bem-estar da alma, né? Como ele é visto na sociedade, qual o papel que ele emprega na sociedade. E eu selecionei aqui do livro que eu tenho, do Sêneca, que se diz sobre a brevidade da vida, e eu queria ler um trecho, se vocês me permitem. Diz assim: não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é despendida em nada de bom, somente então, compelidos pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Tal como amplos e magníficos recursos, quando vêm para um mal detentor, são dissipados num instante, ao passo que, por mais modestos que sejam, se entregues a um bom guardião. Crescem pelo uso que se faz deles, assim também a nossa existência é bastante extensa para que quem dela bem dispõe. Então, o que eles dizem é para utilizar a vida da melhor forma possível, fazer bom uso dela. Eu acho que seria isso. Porque se tu quiser que eu passe os slides, eu não sei se tu tem mais algum material aqui, Rafaela, que tu me passou, né? Eu dividi em 3 slides. Mas é bem interessante isso que tu comenta, né? Porque vem bem ao encontro, né? Do que a gente estuda no espiritismo mesmo, não é? Isso. Vamos dizer que a vida não é curta, né? É a gente que desperdiça ela. E os estoicos, eles falam muito de cultivar boas emoções. Tem até um livro que eu indico que se chama Meditações, do Marcos Aurelius. Ele é bem fininho, mas assim é um pouco complexo, e é um livro muito antigo,
e, na verdade, eles não abordam questões religiosas, porque como eles existiram antes de Cristo, né? Então, mas eles abordam de uma forma que pode ser levada, assim, a próxima geração poderá utilizar, porque é um conhecimento eterno. Então, mas ao mesmo tempo é espiritual, porque conserva bons sentimentos, uma ótima filosofia. E a gente teve uma questão, né, ao longo da história, que a partir do momento, não é, isso aí eu cheguei a abordar naquela palestra, na palestra a respeito da ciência e do espiritismo, né, como que a ciência está envolvida com o espiritismo. Quando a gente passou ali pela filosofia se não me engano, de Descartes, quando começou o método científico, não é? O homem começou a criar explicações para muitos fenômenos da natureza que antes ele tratava como divinos, não é? Então isso aí foi muito bom pro nosso adiantamento, pro nosso conhecimento, não é? Porque é do próprio, vamos dizer, filosofia espírita, não é? Quem é que diz, se Éder me ajuda, a primeira lei, amai-vos, a segunda, instruí-vos. Se não me engano, teve... O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, só ele. Isso. É só ele, né? Espírito, amai-vos e instruí-vos. Isso, a primeira lei, amai-vos, a segunda, instruí-vos, não é? Então, a gente tem como, vamos dizer, finalidade nos instruir, raciocinar realmente, não é? Desenvolver a nossa razão. Só que quando a gente passou por esse período, foi um período aí quando a ciência estava se libertando um pouco da igreja, não é? Que a igreja meio que dominava a própria comunidade científica, e o que não fosse aprovado pela igreja não... vamos dizer, não poderia ser divulgado, ser publicado, não é? A própria questão do heliocentrismo, não é? Galileu Galilei. Então, nesse momento, o homem começou a se livrar dessas questões da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele se afastou demais vamos dizer, das questões espirituais, não é? Porque ele começou a achar que ele tinha a resposta para tudo. Não é? Ou seja, tudo eu posso comprovar através da minha razão, não é? E o que eu não posso comprovar não existe. Né? Então aí que a gente acabou teve essa dicotomia, né, entre a ciência e a religião. Éder, tu quer complementar? Não, eu só achei interessante ali a fala da Rafaela, quando ela fala da razão, que a razão passa pelo sentimento. Queria que falasse um pouquinho mais, Rafa, sobre isso. Assim, para Aristóteles, os sentimentos, eles são importantes, né? Que seria que a razão, ela não é somente a razão, né, que move o meu pensamento, como eu vejo o mundo, né? E quais são os princípios das minhas crenças, né? O que me move, né? Então, por isso que o Aristóteles, ele prega muito, assim, quem estuda ele profundamente, na questão do autoconhecimento, né? Mas Sócrates já falava um pouco disso quando ele fala, conhece-te a ti mesmo, né? Então, o Aristóteles, ele foi seguidor de Platão, e Platão é seguidor de Sócrates, né? Então, foi um combo ali que aconteceu. E eu gostei muito quando eu estudei Aristóteles, por causa disso, assim, ele exalta os sentimentos, né? E quando a gente tem o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? O Descartes, ele fala muito disso, né? No livro dele, da Sexta Meditação. Tanto é que o meu professor indicou que a gente começasse lendo a Sexta Meditação e depois as outras. Porque na Sexta Meditação, ele diz que você é o capitão do seu barco, né? Então, nós somos o capitão do nosso barco. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos gestindo
os nossos sentimentos, as nossas emoções, como nós estamos atuando no mundo, né? Isso é importante. Então, por isso eu citei os filósofos assim que eu mais gosto. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento aí. Obrigada. Vou voltar aqui a compartilhar agora. Eu fico fazendo um vai e vem porque para depois ficar gravado, né, no nosso estudo ali. Eu tenho que ir organizando aqui a minha tela, tá? Mas estou voltando aqui a compartilhar. E antes de entrar na primeira questão, então, eu trouxe aqui uma passagem do Pensamento e Vida, do capítulo 4, onde Emmanuel fala sobre a instrução, não é? Então, aí a gente conecta um pouco com essa questão que o Éder levantou também, não é? Do sentimento, né? Não só da nossa razão, mas aqui mais uma vez Emmanuel nos traz a ilustração das duas asas, não é? Então aqui no Pensamento e Vida, no próprio Consolador, ele tem uma questão mais adiante onde ele fala das duas asas, e aqui ele traz o seguinte: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, aqui já é um spoilerzinho do que a gente vai abordar, então, nessas questões do Consolador, não é? Então, se tiverem qualquer colocação para fazer, tá, pessoal? Levantem a mãozinha aí que assim que a gente chegar num intervalo, eu passo a palavra para vocês. Tá bom? Se não tem nada, a gente pode trabalhar a primeira questão, então. Então, a gente vai começar trabalhando a questão 197, né? Onde, então, é perguntado a Emmanuel como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre. Né? Ou seja, a gente já viu o que é cultura, não é? Que é aquele conjunto de conhecimentos desenvolvidos, armazenados pela humanidade, não é? Então, como que se observa no plano espiritual, né? Tudo isso que a gente já tem aqui em termos de cultura, seja tecnologia, seja na arte, seja, bom, em qualquer, vamos dizer, em qualquer contexto de conhecimento, não é? E Emmanuel responde, então, que todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Ele começa dizendo que é muito respeitado, não é? E apreciado no plano espiritual tudo isso que a gente está aprendendo e está desenvolvendo. Todavia, é preciso encarecer que neste outro lado da vida, a nossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo na existência material. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença, que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Então, algum comentário, pessoal, com relação à resposta de Emmanuel?
Eu acho, Marco, assim, super interessante essa colocação dele, extraordinária. Quando fala de cultura, eu adorei a primeira imagem que tu botou no teu primeiro slide lá, depois lá no final, se puder voltar, não agora para não atrapalhar, mas ali quando tu coloca aquela árvore, e a árvore no Evangelho, ela significa a vida, né? Coloca como as folhas, os galhos e os frutos, né? Todos os elementos da cultura do homem na Terra, né? Evoca Emmanuel no que ele fala, né? Que estáveis, né, essas aquisições. Hoje a gente aprende uma coisa, daqui a pouquinho aprende mais um pouco daquela coisa, amanhã modifica, outro aprende uma outra, né, uma outra coisa, uma outra cultura, enfim. E essa imagem, ela é muito extraordinária imagem, porque ela sintetiza tudo que está falando e o que a Mano falou. Né? Linda imagem. O Jairo, eu acho que pediu para falar primeiro e depois eu não sei se não é o Otávio que tá sem nome. Mas primeiro A Sheila também. A Sheila. Só para fazer um pouco da alusão a isso que você está trazendo e complementando um pouquinho mais do que o Éder trouxe, a gente sempre tem na figura de Paulo, de Emmanuel, duas figuras muito representativas e de exemplo, né, assim, em termos de evolução espiritual, né. E olhando para Emmanuel, na figura ímpar que ele representa dentro do contexto, desde senador até a sua trajetória, hoje, na figura expoente que ele é do Espiritismo, a gente vê que ele trazia muito forte, nos primeiros tempos, a razão muito vinculada ao orgulho. E com a aproximação dele ao Cristo, ele traz a razão, mas se aproxima do Evangelho, aprimorando esta disposição para o sentimento e para o amor, né, para a fraternidade universal, rompendo aquele efeito de raça, né, como se diz, vinculado a princípios, né, ligados a uma determinada classe também, a um determinado contexto. E Paulo também, ele faz esse movimento. Então, ambos conseguem evoluir na parte do sentimento quando ele se aproxima do Evangelho. Eu acho isso muito interessante, porque também nos aproxima dessa mesma analogia, né? Só para refletir um pouquinho mais com o tema. Perfeito, Jairo, obrigado. Agora seria, eu não sei se é a Sheila ou o Otávio. Não, eu não. Não? A Sheila, então? Posso falar? Não, na verdade, acho que até o Jairo trouxe uma contribuição bem assim, ilustrativa, né, dessa passagem, enfim, da análise dessa questão, porque nós precisamos entender que tudo é processo, né, e é bem como ele coloca, né, a cultura é processo, não é um fim. Então, o desenvolvimento das duas asas também é processo. A todo instante, né, nós vamos fazendo esse crescimento de uma e da outra. E claro que é importante sempre o equilíbrio, mas nunca foi dito, né, que a gente precisa fazer o esforço de um só lado, né, pelo contrário, a gente vai fazendo isso dentro de um processo, e essa é a obra, digamos assim, da inteligência, né, é ir fazendo a etapa, mas com consciência, né, e quando o Jair traz o exemplo de Paulo, mesmo de Emmanuel, a gente vê exatamente, talvez uma primeira apropriação mais intelectualizada, né, do Evangelho, e na sequência, a capacidade de desenvolvimento da asa do sentimento, né, então é tão interessante isso, mas ainda assim, né, eles vão progredindo na erraticidade, posteriormente, sobre os dois aspectos. Então, acho que isso é bem importante para a gente também se auto-analisar, né, o que a gente está nessa encarnação priorizando, né. Acho que é o sentimento intelectual, a gente já tem bastante acúmulo, né. Perfeito. É isso. Obrigado, Sheila. A gente tem aqui agora uma fila de 4, primeiro a Cristina, depois a Ângela, depois a Lucy e depois o Éder.
Até que horas vai o estudo mesmo? Não, eu queria só dar uma contribuição ali, seguindo a do Jairo, que ontem nós estávamos comentando, inclusive, dessa questão do Paulo enquanto Saulo, de que ele primeiro foi forjado sob a lei mosaica, né? Que talvez, se a gente for pensar isso em termos de filosofia, numa estrutura racionalista, né? E se fizer se a gente olhar sobre um aspecto de filosofia contemporânea até estruturalista, por questões de retidão de caráter, do certo e do errado, trazendo a razão bem como norte de posicionamento dele, né? Então, dentro dessas questões que a gente sabe que estudou e continua estudando, porque isso é recorrente, em que Deus ele tem um cronograma para a evolução desse orbe, né? Eu acredito, eu pelo menos consigo fazer essas conexões de que primeiro foi necessário uma forja de caráter do Paulo, enquanto ainda era Saulo, de retidão absoluta de caráter, para que daí sim o sentimento dele pudesse transitar dentro dessa racionalidade, né? Então eu acredito que dentro do que a Rafaela falou do Aristóteles, eu vejo, pessoalmente eu vejo que isso pode ser um exemplo perfeito do sentimento dentro de um universo racional, né? Então, é o que eu acredito que todos nós devemos almejar, né? Uma retidão de caráter, um desenvolvimento intelectual, dentro daquelas inteligências que são diversas, né? Mas sim, transitando nisso com o sentimento. Era isso que eu queria dizer. Ângela, tu é a próxima da lista? Chegar no microfone. Não, eu estava ouvindo o que a Cris estava falando, e era só para complementar isso também, que desde o início do estudo foi falado que a filosofia, ela traz um pensar e um pensar sabendo, né? É o saber do pensar, na verdade, a filosofia, né? E quando ela se atrela ao espiritismo, o que também vem à mente e o que eu tenho estudado, que o espiritismo ele traz fatos, realidades. Então, a filosofia e o espiritismo eles se casam nesse sentido. A filosofia ela traz uma verdade, um profundo pensar, um saber pensar, e o espiritismo também traz isso. Então, dessa forma, eu entendo que a filosofia ela só tem a ganhar com o espiritismo. Os dois eles estão na mesma linha. E esses encontros que fazem a filosofia para a busca da felicidade, como esses pensadores que trazem vários conceitos da felicidade, do progresso na vida, e o espiritismo ele traz esse conhecimento todo da felicidade, do progresso espiritual. Então, os dois caminham lado a lado. Eu entendo essa questão, razão, na filosofia nesse sentido. Obrigado, Ângela. A Lucy, eu acho que é a próxima, depois o Éder, depois o Jairo de novo. Lucy? Tá, peguei o microfone agora. É bem breve aqui, é do livro de Leon Denis, que ele fala da morte, do problema do ser, do destino e da dor, né? Tem uma página aqui que ele fala que tudo isso, essa evolução da razão tem a ver com a lei do progresso. E aí ele diz aqui, bem rapidinho, mas eu vou ter que ler. A lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Então, vem desde a célula verde, desde o embrião, né, a flor, as águas, a cadeia das espécies, e tem desenrolado através das séries variadas. Ele fala mais adiante também aqui, ó, que
tem aqui, ó, mas na escala da evolução nossa, humana, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus, né, a nossa evolução, só é muitos graus. Na planta, a inteligência dormita, no animal, a inteligência sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso e alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, aí ele vai falando que ele é muito bom de ler o Denis. Então, ele fala também que, assim, que o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade do homem, vem pelo contrário, dá-lhe uma nova expressão, ensina-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente, e esta origem achamos-la no universo invisível, no mundo sublime do espírito. Então, vem aí a colaborar, né? Acho que o Marco já colocou aqui. Tá? Eu não sei como, mas o que tu falou estava no próximo slide, né? Tem poucos livros espíritas e o Leon Denis, esse livro tem umas 300 e poucas páginas, mas pegou exatamente o parágrafo que eu tinha preparado para o próximo slide. Acho que seria o Éder agora, né? Só para comentar aqui, são duas pedras, né? Marco e Lucina, duas pedras que se alinham mediunicamente pelo acaso, assim, né? Tá certo. É por acaso. Voltando um pouquinho ali no que deu essa, levantou a bola para te bater, né? E o Jairo exaltou Paulo. O Paulo é um exemplo característico disso que a Cris estava falando ali, com muita clareza, né? O Paulo vinha de 3 mundos, né? Ele conseguiu adquirir uma capacidade extraordinária para que o sentimento pudesse transitar por ele. Ele continha nele 3 mundos, né? E era uma coisa rara naquela época. Por isso a grandeza de Paulo, né? Ele era grego, o mundo grego, porque ele conhecia o idioma, ele tinha um conhecimento extraordinário. Ele era do mundo romano, porque ele continha todo aquele senso de justiça, aqui ao lado, a característica da lei, aquele processo todo muito forte nele, né? E tinha o mundo hebreu, que era o conhecimento da Torá, né, e da lei mosaica, né? Então, dando essas 3 coisas, tornaram ele essa fortaleza, como diz a Cris, de um caráter intelectual muito forte, mas que carecia do sentimento. Por isso a dificuldade dele, né, de se adaptar àquela teoria, aquele avanço todo do carpinteiro. E quem leu Paulo Estevam, quem não leu sabe, né, vai lá para uma colônia espiritual inferior, né, muito sofrimento. Né? Quem leu Paulo Estevam vai para o plano espiritual melhor ou igual do que nosso lar. Leia Paulo Estevam. Aqueles debates extraordinários de Saulo, ainda Saulo, né, com Estevão, né, ele já estava inclinado àquela compreensão profunda, estava nele a vivência real, genuína do sentimento, né? Tanto que quando o encontro dele com Cristo, as portas de Damasco, esse instantâneo, não houve nem questões, ele não foi debater com o Cristo, ele simplesmente perguntou: o que queres que eu faça? Ou seja, ele já estava totalmente envolvido, né, pelos mundos que ele trazia nele, né, e pelas experiências do intelectualismo que era muito forte nele. Extraordinária essa dança já. E Rafa, da Santa Paulo e Cris, por lembrar esse complemento entre as duas asas acontecendo nele, o que também é símbolo de conquista para nós. Podemos, Paulo, sim, nas nossas proporções, de acordo com o nosso grau, o nosso aperfeiçoamento. Excelente imagem, assim, para a gente guardar essa parte, Marco, dessa questão.
Eu só queria fazer uma interlocução, até a partir dessa tua fala, Éder, quando a gente traz para o cenário contemporâneo que a gente está vivendo hoje. Tem uma mensagem de Humberto de Campos que ele direciona para uma feminista, dentro de um questionamento que ela fez ao Chico, e Humberto de Campos diz que haveria de chegar um momento em que as falsas democracias cairiam e se reergueriam as verdadeiras democracias pautadas na fraternidade. O que isso significa? Significa que, principalmente a gente que estuda durante muitos anos na área das ciências sociais aplicadas, né, a gente percebe que todas as teorias que a gente tem hoje, elas estão quebradas, elas não respondem mais aos anseios da humanidade. E que as verdadeiras processos democráticos e civilizatórios terão que estar pautados na fraternidade, ou seja, a gente também sai de um discurso teórico pautado na razão e emerge em um outro discurso, hoje vivido através da dor e de todos os paradigmas de quebras de fronteiras, que deverão ser legitimados a partir de processos de fraternidade. Veja que tudo isso, né, que ocorre numa transformação, quando a gente traz na vida de uma figura que nem Paulo, ela também se aplica numa perspectiva coletiva de civilidade. Então veja como isso é interessante, que o caminho, eu vou dizer com toda franqueza, particularmente eu, que a Sheila também, que a gente faz estudos e pesquisas dentro da área das ciências sociais aplicadas, eu vejo que não tem outro caminho que não seja para o futuro, da gente legitimar uma nova civilidade que não seja pautada na fraternidade. E esse vai ter que ser o exercício. Então, acho que complementa muito essa lógica da razão e do sentimento, né, como um processo de evolução e de transição planetária. Então, é para a gente também contribuir um pouquinho. Obrigado, Jair. Agora a Cris é a próxima e depois o Éder. Tá, era uma questão, mas depois da fala do Jair vão ser duas. Éder também, só mais uma coisinha com relação ao Paulo, eu acredito que ele teve a grata oportunidade de uma mesma encarnação ser perseguidor e perseguido, né? Então, ele, sendo realmente um convertido, né, ele conseguia entender aqueles que perseguiam ainda, né? Então, eu acho que isso é bem importante porque não entrar nessa questão ou julgamento do perseguidor, porque ele já tinha sido um perseguidor, né? E, Jair, eu concordo plenamente contigo com essa questão da fraternidade, e eu colocaria a questão da solidariedade, mas hoje eu estava lendo um livro que saiu agora durante a pandemia, não sei se vocês já ouviram falar, que o nome é Sopa de Wuhan, que são diversos pesquisadores e filósofos de agora, vivos ainda, que eles estão tentando fazer mais ou menos uma linha do tempo dessa pandemia, e o mais assustador é que eles estão sendo, às vezes nas entrelinhas e às vezes de maneira descarada, racistas e xenófobos, tentando achar como os chineses como um bode expiatório. Assim, inclusive, eu estou escrevendo um texto crítico, que é uma disciplina do doutorado meu, inclusive eu pergunto, assim, onde é que foi a solidariedade, né? E porque a gente está vendo agressões e questões que aconteciam ali, que foram complicadas nos Estados Unidos em 1970, exatamente com essa segregação que, quem sabe, a gente, porque, né, somos todos uma sociedade do mundo, a gente está revivendo essas questões que são tão complicadas e já deveriam ter ficado para trás, né? Então, mais uma vez, eu vejo que nós estamos nos autossegregando em termos religiosos, em termos de redenção e de evolução espiritual, né? Esse tempo deveria ser o tempo em que a gente pudesse dar as mãos e seguir adiante, né? Colocar o sentimento dentro do racionalismo e não procurar culpados, né? Trabalhar junto. Alguns preferem que não seja assim, mas a gente deve se dar conta, né? E seguir, sim, o exemplo de Paulo. Sermos racionais, mas com o sentimento, né? Era isso.
Éder? Só para concluir essa fala do Jairo bem colocada ali, os preceitos de solidariedade que dar as mãos, de fraternidade real, que Emmanuel conceitua como boa vontade e cooperação entre todos, né? Isso tudo Emmanuel trata no livro Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel, e a psicografia do Chico, quem dita é o próprio Emmanuel. O capítulo 35 do livro, ele lhe dedica um capítulo inteiro à formação da mentalidade cristã, que é exatamente isso que são as premissas de um novo relacionamento entre a humanidade, né? Independente de credo, etnias, de políticas, enfim, aonde a solidariedade, a fraternidade estariam incluídas na mentalidade cristã, porque o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma forma de viver. Ou seja, se é o guia e modelo, ele é para nós a forma de viver. Ele é o modelo, é esse modelo que a humanidade tem que seguir. E qual é o modelo do Cristo? É de solidariedade o tempo todo, fraternidade o tempo todo, de amor ao próximo o tempo todo. Quando nós colocarmos isso na política, na economia, nos sistemas que dirigem o mundo, nós teremos esse atingido já, esse objetivo, né, de um modelo totalmente voltado, né, para a integração e a interligação entre todos, como a gente está vendo agora, esse exemplo da pandemia. Não é um problema nosso, é um problema da humanidade. A solução para um é a solução para todos. E eu ligo a televisão, é claro que a gente vê estatística triste, mas a gente está vendo assim, um momento mais lindo da humanidade em solidariedade, em preocupação com o outro. É lógico que ele tem uma minoria que tem, é na rua, que é mais ortodoxa, mais radical, mas a maioria está sendo solidários uns com os outros. Gente, aqui, o nosso exemplo bem claro e rápido, né? Em 2 semanas de campanha que a gente fez aqui no Boa Nova, nós atendemos, através da Sociedade Espírita Mãos Unidas, 27 famílias com alimentos. Lá na CEL, que nós auxiliamos e montamos rancho para mais 15 famílias. Aqui na Maringá, mais 10 famílias. E na Redondeza, vindo aqui, mais 8 famílias. Gente, olha que coisa mais linda isso. Esse nosso exemplo, que é uma gotinha do oceano, mas o Brasil todo, o mundo todo está se solidarizando. Tu vê as coisas mais lindas acontecendo na Espanha, na França, na própria China. É um movimento que não havia antes, que nos conecta uns aos outros e que junta esses corações, assim, sinais evidentes da transição acontecendo dentro de cada um de nós. Isso é inevitável. Existe muita tristeza? Existe. O processo pandêmico é a tristeza, mas o resultado disso vai trazer uma humanidade diferente, bem diferente e promissora nesse aspecto. Obrigado, Éder. A Ângela está com a mãozinha levantada ali. Não, para complementar também tudo que vocês falaram, né? Por incrível que pareça, eu tinha escutando o podcast dos 7 minutos com o Emmanuel, o Haroldo ontem estava comentando a respeito disso, que no capítulo 147, e fazendo um paralelo lá com a parte de Mateus na Bíblia, ele falava, né, que Mateus explica muito os versículos em parábolas, e que várias religiões se interpretam de várias formas, e interpretam não só as parábolas, mas também interpretam a questão de como Deus, né, e como Jesus se comportou na face da terra. E aí Haroldo comentava que até a dobradura do joelho de Jesus tem religiões que cada uma interpreta de uma forma, sendo que deveria ser uma língua universal. Então, por isso que talvez seja tão distante a várias visões hoje no mundo, no Brasil, nesse processo da pandemia, né? Esse processo ele é individual
é um progresso individual de cada um, né? E desde religiões e pessoas, cada uma tem uma visão diferente, tem um conceito diferente. E não sabe fazer, não soube ainda, né, interpretar essa linguagem universal. Ontem ele comentava isso nesse podcast e eu achei bem interessante a maneira que ele abordou. Obrigado, Ângela. O Jairo, quer fazer mais uma contribuição? Liga o microfone, Jairo. Eu sempre esqueço. É só fazer um ganchinho, Éder, na tua fala, para a gente não deixar de lembrar a representação e a importância que Chico Xavier teve quando ele instaura dentro do movimento espírita essa ação de fraternidade junto às populações mais carenciadas, no exercício da verdadeira caridade. Eu acho que essa materialização também o Chico oportuniza o movimento espírita a mostrar que não é só estudo, mas que tem que ter a prática, porque senão não existe a ação do encontro com Cristo, né? Então, é só para lembrar, porque eu acho que principalmente quando o Chico vai para Uberaba, lá aquilo se torna algo difusor para todo o Brasil. Então, eu acho muito importante isso. Eu acho que não tem mais nenhuma mãozinha levantada, né? Eu acho que eu vou tentar mostrar o material para essa questão aqui, né? Se a Lucy não der mais nenhum spoiler, né? Já segurei ela aqui, Marcos. Então, eu trouxe, né, um pouco dessa questão da nossa cultura, não é? Dentro ali do capítulo 1, a evolução do pensamento, que a Lucy trouxe, né? Então, é bem aquela parte que ela leu ali, não vou ler de novo, eu vou depois disponibilizar os slides, né? E só essa parte final aqui, eu acho que não está dentro do que a Lucy leu, né? Que é essa a razão porque as crenças e os conhecimentos de um tempo ou de um meio parecem, para o tempo ou o meio onde reinam, a representação da verdade, tal qual a podem alcançar e compreender os homens dessa época, até que o desenvolvimento das suas faculdades e consciências os torne capazes de perceber uma forma mais elevada, uma radiação mais intensa dessa verdade. A gente vê a nossa cultura, o nosso conhecimento evoluindo. No campo da ciência, por exemplo, não é? Antes não se tinha a ideia do átomo, depois surgiu o átomo indivisível, não é? Era a última partícula indivisível, e agora a gente já pega o átomo e já divide ele em elementos quânticos e assim vai, né? Então a nossa razão, o nosso conhecimento, ele é muito dinâmico, não é? Enquanto que esse conhecimento espiritual, universal, ele é único, não é? E eu trouxe também aqui, no capítulo 9, a evolução e finalidade da alma, não é? Eu não sei se tu comentou isso aqui também, Lucy, dessa parte. Não, essa aqui não. Tá. Então aqui Leon Denis, né, ele traz que a alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros, e destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade e do gênio? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Então aqui Leon Denis traz a questão, né, que o nosso desenvolvimento se dá com a reencarnação, não é? Eu vou dar uma corridinha só para a gente conseguir fechar.
essa questão. Eu trouxe aqui essa passagenzinha na senda evolutiva que eu já usei naquela palestra da perfeição, mas ela encaixa bem com essa parte, né, do nosso patrimônio cultural de conhecimento humano, né, e onde pode chegar espiritualmente, não é? Então aqui Emmanuel nos traz o seguinte: da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito, né? Mas de átomo em átomo se organizam os corpos astronômicos dos mundos, e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Não é? Então, essa nossa cultura, o nosso conhecimento, ele não vai chegar numa encarnação apenas, não é? Essa encarnação vai ser o grãozinho de areia, né, que vai formar toda a nossa extensa praia. E só para finalizar... não tem, era isso mesmo. Então, pessoal, finalizo aqui a minha parte, tá? Gostaria de agradecer a todos aí a participação de todos, tá? Especialmente aí da Rafaela, né, que se dispôs a nos ajudar com a questão filosófica, e dizer que foi muito interessante, muito bom essa participação de todo mundo, que eu prefiro, ao invés de ficar passando slides, se a gente conseguir ficar conversando, né, que cada um dê a sua contribuição, né, o seu ponto de vista, eu acho que a gente ganha muito em termos de estudo. Tá? Então, muito obrigado. Antes de te passar a palavra, Éder, só comento que tu me avisa quando eu paro a gravação desse e começo a gravação do próximo, para a gente deixar lá no canal do Boa Nova. Eu convido a todos para continuarem conosco, aqueles que estão na sala, que nós vamos ver agora questões bem importantes, assim, porque cada um enviou as suas perguntas, e uma pergunta para um é importante para o outro também, que são coisas bem significativas de assuntos um pouco diversos. Né? Obrigado, Rafaela, obrigado, Marco, participação de todos, foi muito dinâmico, tanto que passou uma hora que eu não vi, quando eu olhei aqui já eram 8 horas, né? Extraordinário, assim, quando o estudo tem essa intensidade e participação. Obrigado pela participação de todos, e continuemos então agora o nosso próximo estudo.